É possível viver em Marte? A pergunta, que já foi um sonho distante, agora se projeta como um dos maiores desafios da nossa era. Por décadas, olhamos para o planeta vermelho com a esperança de que um dia ele pudesse se tornar um novo lar. Mas a grandiosidade de seu deserto e a cor de ferrugem de sua paisagem escondem uma realidade brutal. Marte é um mundo sem ar, sem calor e sem proteção. O que aconteceria se o primeiro assentamento humano lá fosse varrido por uma tempestade de areia que escurece o céu por meses, deixando os colonos à mercê de um silêncio hostil e de um frio mortal? Essa visão não é apenas um pesadelo, mas uma reflexão sobre os obstáculos quase insuperáveis que o planeta vermelho nos impõe. A ambição de colonizar Marte nos força a confrontar uma série de perguntas fundamentais. Como o corpo humano se comportaria em um planeta com menos de 40% da gravidade da Terra? Seríamos capazes de respirar em um ambiente onde o ar é quase nulo? E, acima de tudo, como nos protegeríamos da radiação cósmica que bombardearia cada célula do nosso corpo, sem a proteção de uma atmosfera e um campo magnético robustos? A cada nova missão, a cada nova descoberta, entendemos um pouco mais sobre o planeta vermelho, mas também nos deparamos com a complexidade de seus mistérios. O que realmente nos espera nesse mundo frio e desolado? Seria a engenharia humana suficiente para transformar o que é hostil em habitável? A jornada para o planeta vermelho não é apenas uma questão de engenharia e tecnologia, mas de sobrevivência. Nesta história, vamos mergulhar nos desafios que a humanidade precisa enfrentar para que o sonho de viver em Marte se torne realidade. Vamos desvendar os segredos de um planeta que se mostra belo, mas implacável, e entender as soluções audaciosas que a ciência busca para nos dar uma chance. E no final vamos nos questionar: será que essa busca por um plano B não é um convite urgente para salvarmos o único lar que já temos? Antes de começarmos essa viagem, se este tipo de história, que te convida a relaxar enquanto expande a sua mente, ressoa com você, eu gostaria de fazer um convite especial. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não apenas ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas, mas também te avisa sempre que uma nova história suave estiver disponível. Se esta história tocar o seu coração, compartilhe. E por favor, me conte nos comentários: qual outro mistério do universo você gostaria de desvendar? Juntos, podemos fazer deste canal um lugar onde o encanto e o saber se encontram, um refúgio para as mentes curiosas. Agora, feche os olhos, relaxe a sua respiração e venha comigo. A nossa jornada para o planeta vermelho está apenas começando. Imagine-se agora, flutuando suavemente no silêncio do espaço, observando o nosso lar, a Terra, como uma pequena joia azul e branca. Enquanto se afasta, seus olhos são atraídos por um ponto vermelho e distante, uma esfera de ferrugem solitária, brilhando na vastidão escura. A nossa história começa aqui, com a fascinação milenar que a humanidade tem por esse mundo vizinho. Por milênios, Marte foi um deus da guerra para os romanos, uma estrela errante para os gregos e um ponto de luz misterioso para incontáveis culturas. A sua cor, que evoca sangue e conflito, sempre despertou a imaginação, mas foi apenas no último século que começamos a enxergar Marte não como um mito, mas como um mundo real, com montanhas, vales e talvez o potencial de ser mais do que apenas um planeta vizinho. Tudo começou com telescópios mais potentes, que revelaram uma paisagem que, embora desolada, não era totalmente inerte. O que pareciam ser canais criados por alguma civilização distante, na verdade, eram ilusões de ótica, mas a ideia de vida em Marte já havia se instalado em nossa mente coletiva. A partir daí, a ficção científica, com autores como Ray Bradbury, pintou quadros de um futuro marciano, um futuro onde os humanos habitariam cidades subterrâneas e caminhavam por desertos silenciosos. E a ficção, de maneira poética, inspirou a realidade. A grande virada veio com as primeiras sondas. A Mariner 4, em 1965, foi a primeira a nos dar um vislumbre real e de perto. A paisagem que ela revelou era cheia de crateras, parecida com a Lua e totalmente diferente do que imaginávamos. Mas não paramos. Com a chegada das sondas Viking na década de 70,
Pousamos pela primeira vez na superfície marciana. A paisagem revelada era impressionante. Um deserto rochoso, com um céu de um tom rosado sutil, coberto por um solo de cor avermelhada devido à oxidação do ferro, a mesma ferrugem que dá a Marte a sua cor característica. Cada nova imagem, cada amostra de solo analisada, nos contava mais sobre a história de Marte, sobre seus vulcões extintos, seus antigos leitos de rios secos, e a evidência de que a água, um dia, fluiu em abundância por sua superfície. Essas descobertas nos fizeram sonhar com a possibilidade de uma vida primitiva ter existido ali, e alimentaram a nossa ambição de um dia voltar, mas desta vez, para ficar. A nossa jornada para Marte não é apenas uma exploração científica, mas uma continuação da nossa própria natureza. Como espécie, somos exploradores natos, impulsionados pela curiosidade e pela busca por novos horizontes. Viver em Marte representa o próximo grande salto, a próxima fronteira a ser cruzada. O que nos atrai para lá não é a garantia de sucesso, mas o desafio em si, a audácia de tentar o que parece impossível. O silêncio do planeta vermelho, as suas noites geladas e as suas tempestades de areia nos chamam, não para nos deter, mas para nos testar, para ver se temos a genialidade e a resiliência necessárias para transformar um deserto estéril em um berço para a próxima geração da humanidade. É uma reflexão sobre a nossa própria identidade como espécie, sobre o nosso lugar no cosmos. E assim, enquanto as sondas, os rovers e as tecnologias mais avançadas se preparam para as próximas fases, a nossa mente já está lá, imaginando como seria acordar em um mundo onde o Sol nasce como um ponto pálido no céu e a sombra de um vulcão gigantesco se estende por quilômetros. A viagem mental já começou. Marte nos convida a entender que a vida não é apenas um fenômeno local, mas um desafio a ser superado. Ele nos desafia a olhar para as estrelas não como pontos de luz, mas como possíveis destinos. E ao fazer isso, ele nos ensina muito sobre nós mesmos. Ele nos mostra a beleza da resiliência, a importância da paciência e o poder da colaboração. Cada passo dado em direção a Marte é um passo em direção a um futuro onde somos não apenas habitantes da Terra, mas cidadãos do cosmos. A história de Marte e a nossa se entrelaçam em uma dança cósmica de descoberta e ambição, onde o passado, o presente e o futuro se fundem em um só ponto no espaço-tempo. A jornada é longa, os desafios são imensos, mas o sonho é o combustível que nos impulsiona. Por fim, ao considerar a nossa jornada para o planeta vermelho, é crucial lembrar que essa busca não é motivada por um capricho, mas por um desejo profundo de expandir a nossa existência e garantir a sobrevivência da nossa espécie. A Terra é nosso berço, mas o universo é nosso destino. E Marte é o nosso próximo grande passo nessa jornada. É o primeiro de muitos mundos que um dia poderemos chamar de lar. A história de Marte, portanto, é a história da nossa própria evolução. É a história de como nos tornamos uma espécie interplanetária, capaz de superar as maiores dificuldades e de alcançar as maiores alturas. É uma história de esperança, de ambição e de um futuro que, embora incerto, é promissor. E assim, a primeira página do nosso livro interplanetário está sendo escrita, e ela começa com um simples, mas profundo questionamento. A nossa jornada mental para Marte está apenas começando, e ainda há muito a ser descoberto e desvendado. Agora que nossa mente já viajou para as origens da nossa fascinação por Marte, é hora de aterrissar. Imagine a cena, você, ou talvez seus descendentes, acordando em um mundo completamente novo. O Sol, pálido no céu rosado, lança uma luz fraca sobre a cúpula de seu habitat. Dentro, o ar é respirável e a temperatura é agradável, mas do lado de fora o vácuo gelado espera. A rotina em Marte seria uma dança delicada e constante, com os limites da nossa própria biologia e da nossa tecnologia. Cada ação, por mais simples que seja, exigiria planejamento, cuidado e uma dependência total de sistemas de suporte à vida. Pense no simples ato de andar. Em Marte, a gravidade é apenas 38% daquela que sentimos na Terra. Isso significa que, com o mesmo esforço, você seria capaz de pular quase 3 vezes mais alto e carregar objetos muito mais pesados.
A princípio, essa sensação de leveza pareceria libertadora, quase como voar. No entanto, o lado sombrio desse novo superpoder seria o impacto a longo prazo em nossos corpos. Sem a resistência constante da gravidade terrestre, nossos ossos e músculos, que evoluíram para sustentar nosso peso, começariam a atrofiar. Os ossos perderiam densidade, tornando-se frágeis, e os músculos, sem o estímulo necessário, se tornariam fracos. Para combater isso, a rotina diária em Marte incluiria horas de exercícios intensos, possivelmente em máquinas projetadas para simular a gravidade da Terra. Seria um trabalho árduo, monótono, para manter o corpo funcionando em um ambiente que, embora liberte, também o enfraquece. A alimentação, outra parte fundamental de nosso cotidiano, também seria radicalmente diferente. Sem solo fértil e com uma atmosfera fina e fria, a agricultura tradicional seria impossível. Em vez disso, a vida marciana dependeria da agricultura hidropônica, ou de sistemas fechados, onde as plantas seriam cultivadas em jardins verticais, com luzes especiais e nutrientes cuidadosamente controlados. A água, um recurso precioso em Marte, teria que ser reciclada incessantemente, extraída do gelo das calotas polares ou do subsolo. A ideia de comer uma fruta fresca, colhida diretamente de uma árvore, se tornaria uma memória distante, substituída pela constante busca por eficiência e sustentabilidade. Cada refeição seria um lembrete de que a vida em Marte não é um luxo, mas uma conquista diária. A vida em sociedade também seria redefinida. As primeiras colônias seriam pequenos grupos de cientistas e engenheiros, vivendo em um espaço confinado, sob pressão constante e com a Terra a meses de distância. A comunicação com o nosso planeta natal teria um atraso de até 20 minutos, tornando as conversas em tempo real impossíveis. A solidão cósmica se instalaria e a sensação de estar completamente isolado, com apenas um pequeno grupo de pessoas para se apoiar, seria um desafio psicológico gigantesco. As relações humanas seriam mais intensas e mais complexas. Pequenos desentendimentos poderiam se tornar grandes conflitos e a necessidade de colaboração seria mais importante do que nunca. A sociologia marciana seria uma ciência nova e vital, focada em manter a saúde mental e o bem-estar de uma comunidade vivendo sob condições extremas e sem precedentes. E claro, haveria o desafio de lidar com o mundo exterior. A cada vez que alguém se aventurasse para fora do habitat, seria necessário um traje espacial complexo, uma segunda pele que ofereceria proteção contra o frio extremo, a baixa pressão atmosférica e, o mais perigoso de tudo, a radiação. O som do vento marciano, uma brisa suave na superfície, seria abafado pelo som do próprio respirar, ecoando dentro do capacete. O mundo lá fora seria vasto, silencioso e assustador. A paisagem, embora deslumbrante, seria um lembrete constante da nossa fragilidade. Cada passo em Marte seria um ato de coragem. Uma caminhada em um terreno desconhecido, onde um pequeno erro poderia custar a vida. A rotina diária em Marte, portanto, seria uma sinfonia de desafios. Manter o corpo, sustentar a vida, nutrir a mente e enfrentar o desconhecido. Não seria uma vida de facilidades, mas de propósito. Cada pessoa, cada ação, seria parte de um esforço coletivo para provar que a humanidade pode não apenas sobreviver, mas prosperar em um mundo totalmente novo. E ao fazer isso, estaríamos redefinindo o que significa ser humano, nos tornando uma espécie verdadeiramente interplanetária. A nossa jornada para Marte não é sobre encontrar um paraíso, mas sobre construir um com as nossas próprias mãos, um tijolo de cada vez. A vivência marciana seria, em última análise, um testemunho da nossa resiliência, do nosso engenho e da nossa inesgotável vontade de explorar. É uma história de rotina, mas uma rotina extraordinária, onde cada segundo de vida seria uma vitória sobre as adversidades. Após imaginarmos o cotidiano em Marte, é crucial mergulhar nos bastidores, nos mecanismos complexos e nas estratégias audaciosas que tornariam essa vivência possível. Por trás da visão de um colono caminhando em uma paisagem marciana, existe uma rede invisível de engenharia e ciência que precisa funcionar sem falhas.
A vida em Marte não seria natural, seria uma conquista diária, sustentada por sistemas projetados para transformar o impossível em rotina. O primeiro grande desafio, e talvez o mais fundamental, é o ar que respiramos. A atmosfera marciana, como já mencionamos, é quase inteiramente dióxido de carbono. Para um ser humano, respirar lá seria tão fatal quanto mergulhar no vácuo do espaço. A solução para isso não é levar cilindros de oxigênio da Terra, o que seria impraticável e insustentável a longo prazo. A resposta está em uma tecnologia chamada MOXIE, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Esse pequeno e engenhoso dispositivo, que viajou a bordo do rover Perseverance, funciona como uma árvore mecânica. Ele suga o dióxido de carbono da atmosfera marciana e, através de um processo de eletrólise a alta temperatura, separa um átomo de oxigênio de cada molécula. O resultado? Um fluxo constante de oxigênio respirável, criado a partir de recursos locais. Esse é o primeiro passo para o que os cientistas chamam de ISRU, In Situ Resource Utilization, ou seja, a utilização de recursos locais para produzir o que precisamos. A capacidade de viver da Terra de Marte seria o alicerce de qualquer colônia permanente. Mas o ar é apenas uma parte da equação. A água, o líquido da vida, é o outro elemento crucial. Em Marte, ela existe, mas não em forma líquida na superfície. A maior parte está congelada sob o solo, especialmente nas calotas polares e em depósitos subterrâneos. Para obtê-la, seriam necessárias brocas especializadas e sistemas de aquecimento para derreter o gelo e bombear a água para a superfície. Essa água seria então purificada e reciclada de forma quase perfeita, já que cada gota seria preciosa. Além de ser usada para beber e para a higiene, a água também poderia ser separada em hidrogênio e oxigênio, servindo como combustível para foguetes de retorno ou para a geração de energia. A capacidade de produzir água e oxigênio no local é a chave para a independência da colônia. Outro pilar da sobrevivência em Marte é a proteção contra a radiação. O planeta vermelho não tem um campo magnético global como a Terra, e sua atmosfera fina não é suficiente para nos proteger dos raios cósmicos galácticos e das partículas de alta energia do Sol. A exposição prolongada a essa radiação seria fatal, causando câncer e danos genéticos. As estratégias de proteção são diversas. Uma delas é construir habitats subterrâneos, usando a própria rocha e areia de Marte como escudo. O solo marciano, que é principalmente composto de regolito, pode ser usado como um material de construção robusto. A ideia é que os habitats seriam construídos dentro de cavernas ou enterrados sob uma camada espessa de solo que absorveria a radiação. Outra abordagem é o uso de materiais de alta densidade para as cúpulas e abrigos, como polietileno, que é eficaz em bloquear partículas de radiação. O design da colônia teria que priorizar a segurança contra essa ameaça invisível, transformando-a em uma fortaleza que protege seus habitantes do cosmos hostil. Finalmente, a energia. Marte recebe menos luz solar do que a Terra, o que torna a energia solar um desafio. E as tempestades de areia, que podem durar meses, podem cobrir os painéis solares, interrompendo a produção de energia. Uma das soluções mais promissoras é a energia nuclear. Pequenos reatores de fissão poderiam fornecer uma fonte de energia confiável e constante, independente das condições climáticas. Essa energia não apenas alimentaria os habitats e os sistemas de suporte à vida, mas também as fábricas que produziriam oxigênio, água e até mesmo combustível. Seria a força vital da colônia, o motor que permitiria que a humanidade florescesse em um mundo tão distante e adverso. Esses mecanismos, esses elementos profundos e essas estratégias não são apenas ideias em um papel. São projetos em desenvolvimento, tecnologias sendo testadas e a base sobre a qual a nossa vida em Marte seria construída. Cada um deles é um testemunho da nossa engenhosidade e da nossa determinação. Eles são a prova de que, embora a vida em Marte não seja natural, ela pode ser criada passo a passo, através da ciência e da engenharia. E ao fazê-lo, estaríamos construindo não apenas um lar,
mas um monumento à nossa capacidade de superar as maiores adversidades. Enquanto a engenharia nos mostra o caminho para a sobrevivência, a exploração de Marte continua a nos revelar segredos que desafiam nossa compreensão e alimentam a nossa curiosidade. A vida no planeta vermelho não seria apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma constante jornada de descoberta, onde cada rocha, cada cratera e cada camada de solo poderia esconder uma pista sobre o passado de Marte e talvez sobre a possibilidade de vida além da Terra. Por trás da poeira e do silêncio, o planeta guarda mistérios que ainda estamos apenas começando a desvendar. Um dos maiores mistérios, e que continua a ser objeto de intenso debate, é a água líquida em Marte. As evidências são esmagadoras de que no passado o planeta foi um lugar muito mais úmido, com rios, lagos e possivelmente oceanos. As paisagens marcianas mostram redes de canais sinuosos e leitos de rios secos que se parecem muito com os encontrados na Terra. As missões mais recentes, como a da sonda Mars Reconnaissance Orbiter, têm fotografado estruturas que se assemelham a antigas linhas de costa, indicando a presença de vastos corpos de água. Mas a grande pergunta é: onde essa água foi? Parte dela evaporou para o espaço, mas uma quantidade significativa está presa no subsolo na forma de gelo. O mistério, porém, é se a água líquida ainda existe em Marte hoje, talvez em aquíferos subterrâneos ou em depósitos de salmoura que podem permanecer líquidos mesmo em temperaturas de congelamento. A descoberta de água líquida em Marte seria um divisor de águas, não apenas para a ciência, mas para o futuro da colonização. Outro mistério fascinante é a presença de metano na atmosfera marciana. O metano é um gás que na Terra é frequentemente produzido por processos biológicos, como a atividade de micro-organismos. O rover Curiosity, em suas explorações na cratera Gale, detectou picos e quedas na quantidade de metano, o que é um comportamento estranho para um gás que deveria se dispersar uniformemente na atmosfera. A fonte desses picos de metano é um enigma. Seria um processo geológico, como o vulcanismo subterrâneo ou a interação entre rochas e água? Ou, a possibilidade mais intrigante de todas, seria a metano um subproduto de formas de vida marciana, escondidas sob a superfície? A detecção de metano é um dos sinais mais tentadores de que Marte pode não ser tão morto quanto pensamos. Além da água e do metano, Marte esconde segredos em sua geologia. O planeta é o lar do maior vulcão do Sistema Solar, o Olympus Mons, que é 3 vezes mais alto que o Monte Everest. A sua existência, e a de outros vulcões extintos, levanta a questão de como a atividade geológica de Marte evoluiu ao longo do tempo. Por que ela cessou? E o que essa história geológica nos diz sobre a habitabilidade do planeta? A nossa compreensão da geologia de Marte é incompleta e cada rocha analisada, cada camada de solo escavada pode conter a chave para desvendar os segredos do seu passado. A busca por vida, seja ela presente ou passada, está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de entender a geologia e a química do planeta. Esses segredos e mistérios nos mostram que Marte é muito mais do que apenas um deserto vermelho. É um mundo de paradoxos, onde a desolação esconde a possibilidade de vida e a vastidão silenciosa ecoa com as perguntas de nossa própria existência. As descobertas que fazemos hoje não são apenas para satisfazer a nossa curiosidade científica, mas para nos guiar em nossa jornada para o futuro. Elas nos ajudam a entender não apenas como sobreviver em Marte, mas se devemos, e o que isso significaria para nós como espécie. A exploração de Marte, portanto, é uma forma de nos conhecermos melhor, de entendermos os limites da nossa própria biologia e da nossa tecnologia, e de expandirmos nossa mente para além dos limites do nosso planeta natal. O que está à nossa espera em Marte é mais do que apenas um novo lar. São as respostas para as perguntas mais profundas sobre o nosso lugar no universo. A nossa jornada para Marte não acontece em um vácuo. Cada passo que damos em direção ao planeta vermelho, cada nova descoberta, cria ondas que se espalham por todo o nosso ecossistema cósmico e, surpreendentemente, afetam nossa vida aqui na Terra. A conexão entre a exploração de Marte e as inovações que transformam nosso mundo
é muito mais profunda do que imaginamos. A ciência e a engenharia que nos permitem sonhar com a vida em outro planeta estão, ao mesmo tempo, nos ensinando a viver melhor e de forma mais sustentável em nosso próprio lar. Pense, por exemplo, na necessidade de reciclar a água em uma missão marciana. Em um mundo onde cada gota é preciosa, os sistemas de filtragem e purificação precisam ser quase perfeitos. Essa tecnologia, desenvolvida para ser leve, compacta e eficiente, tem aplicações diretas aqui na Terra. Sistemas de purificação de água em comunidades remotas ou em áreas afetadas por desastres naturais podem se beneficiar diretamente dos avanços feitos para a exploração espacial. A necessidade de criar um circuito fechado de vida em Marte nos força a pensar de forma mais inteligente sobre como usamos e reutilizamos nossos recursos, uma lição vital para um planeta que enfrenta desafios de escassez hídrica. Da mesma forma, a busca por uma agricultura sustentável em Marte, usando técnicas como a hidroponia e a aeroponia, está revolucionando a produção de alimentos na Terra. Os jardins verticais em ambientes fechados, que utilizam luzes LED e soluções nutritivas, estão permitindo que cidades cultivem alimentos frescos e saudáveis em qualquer clima, reduzindo a dependência de longas cadeias de transporte e minimizando o uso de pesticidas. A tecnologia que seria usada para alimentar uma colônia marciana já está, silenciosamente, tornando nossa própria agricultura mais eficiente, localizada e amigável ao meio ambiente. Além disso, a medicina espacial, uma disciplina inteira dedicada a entender como o corpo humano se comporta em ambientes extremos, nos traz conhecimentos inestimáveis para a saúde na Terra. O estudo da perda de densidade óssea e de massa muscular em baixa gravidade levou a novas terapias e exercícios para pessoas com osteoporose ou idosos. O desenvolvimento de trajes espaciais, com seus sistemas complexos de suporte à vida e monitoramento de saúde, inspirou a criação de tecnologias médicas vestíveis e de equipamentos de monitoramento remoto para hospitais. A pressão por soluções inovadoras para a sobrevivência em Marte está acelerando a evolução da medicina na Terra, nos dando novas ferramentas para cuidar de nosso corpo. E a energia? A busca por uma fonte de energia confiável para Marte, como os pequenos reatores nucleares que mencionamos, nos força a explorar novas fronteiras da física e da engenharia. As inovações em energia nuclear de pequena escala, ou em painéis solares mais eficientes e resistentes, têm um impacto direto em como geramos energia em nosso próprio planeta, impulsionando a transição para um futuro mais sustentável. O que fazemos no espaço nos ensina a como viver de forma mais eficiente aqui. A exploração de Marte também tem um impacto social e psicológico. O esforço para chegar lá, para resolver problemas que parecem impossíveis, une a humanidade em um propósito comum. A imagem de um rover, a milhões de quilômetros de distância, explorando um mundo desconhecido, desperta um senso de admiração e de pertencimento a algo maior que nós mesmos. Ele nos lembra que somos uma espécie de exploradores e que nossa capacidade de inovar e de colaborar é a nossa maior força. As missões a Marte nos conectam, nos inspiram e nos lembram do que somos capazes de fazer quando trabalhamos juntos. É um lembrete poético de que, embora possamos estar distantes uns dos outros, a nossa casa, o nosso destino e a nossa curiosidade nos unem sob o mesmo céu. A nossa relação com Marte é muito mais do que a busca por um novo lar ou a exploração científica. É, na verdade, um reflexo de nossa própria jornada como espécie. A forma como falamos de Marte, como o imaginamos e como nos preparamos para a sua colonização, nos revela muito sobre a nossa história, a nossa cultura e as nossas esperanças mais profundas. Marte é um espelho cósmico que reflete nossas ambições, nossos medos e, acima de tudo, a nossa resiliência. Pense nos mitos e nas lendas que criamos em torno de Marte. Na antiguidade, ele era o deus da guerra, um símbolo de conflito e poder. Essa associação não era aleatória. A cor de seu solo, que lembra sangue, e sua trajetória errante no céu noturno inspiraram essa interpretação. Na ficção científica, ele se tornou um palco para as nossas ansiedades. Nos livros de H.G. Wells, os marcianos eram invasores impiedosos,
um reflexo do nosso medo do desconhecido e da nossa própria capacidade de destruição. Em As Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury, Marte é um refúgio utópico, um lugar onde a humanidade pode recomeçar, livre dos erros e das falhas que cometeu na Terra. Essa dualidade, de Marte como um inimigo ou como uma segunda chance, permeia nossa cultura e nos mostra como usamos o espaço para projetar os nossos próprios dilemas existenciais. Marte também se tornou um símbolo de inovação e de colaboração. A corrida espacial, que começou com a rivalidade entre nações, evoluiu para um esforço global. As missões de exploração para Marte hoje são um exemplo de cooperação internacional, onde cientistas e engenheiros de diferentes países trabalham juntos para resolver problemas que afetam toda a humanidade. A Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra e serve como um laboratório para futuras missões, é um testamento de que, quando unimos forças, somos capazes de conquistas extraordinárias. A exploração de Marte nos força a olhar para além das nossas fronteiras e a nos reconhecer como uma única espécie, com um destino comum. A jornada para Marte nos ensina a ter paciência e a pensar a longo prazo. As missões são planejadas com décadas de antecedência e cada passo é cuidadosamente calculado. Em um mundo onde a gratificação é instantânea, a exploração espacial nos lembra da importância de ter uma visão de futuro, de investir em pesquisa e de aceitar que as grandes conquistas exigem tempo, esforço e dedicação. A colonização de Marte não será um evento de um dia para o outro. Será um processo gradual que levará gerações para ser completado. E ao embarcarmos nessa jornada, estamos nos tornando uma espécie mais madura, capaz de planejar não apenas para o presente, mas para um futuro distante. E talvez o mais importante de tudo, a nossa relação com Marte nos lembra da fragilidade da nossa própria existência. A Terra, com sua atmosfera protetora e sua abundância de água e vida, é um milagre cósmico. Olhar para Marte, um deserto frio e inóspito, nos força a valorizar o nosso próprio lar. O esforço para tornar Marte habitável nos mostra o quão complexa é a vida e nos faz questionar se não deveríamos estar investindo a mesma energia e engenhosidade em cuidar do nosso próprio planeta. Marte é um lembrete poético de que, se o universo é vasto e as oportunidades são poucas, devemos ser gratos pelo que temos e lutar para protegê-lo. É o reflexo de nossa própria mortalidade, mas também de nossa capacidade de transcender, de sonhar e de construir um futuro que, embora possa estar a milhões de quilômetros de distância, começa com um simples ato de cuidado e de amor pelo lugar que chamamos de lar. A nossa jornada a Marte, em última análise, nos leva de volta para a Terra. Agora vamos projetar nossa mente para o futuro, para as próximas décadas e até mesmo os próximos séculos. A nossa jornada para Marte não é um evento único, mas um processo contínuo de evolução e adaptação. O futuro da vida em Marte é moldado por tendências tecnológicas, por novos riscos que ainda não compreendemos totalmente e por inovações que hoje parecem saídas da ficção científica. Uma das tendências mais fascinantes é a autonomia robótica. No futuro, a presença humana em Marte não será constante. Em vez disso, robôs e sistemas de inteligência artificial serão os verdadeiros pioneiros. Eles construirão os habitats, extrairão os recursos e prepararão o ambiente para a chegada dos primeiros colonos. Pensem em enxames de pequenos robôs, trabalhando incansavelmente sob a fraca luz do Sol marciano, montando estruturas com materiais locais. Essa autonomia robótica não apenas reduz o risco para os humanos, mas também torna a construção da colônia mais eficiente e escalável. Os robôs seriam os olhos e as mãos da humanidade, trabalhando em um ritmo que a biologia humana não poderia sustentar. Essa é a próxima fronteira da exploração espacial, onde a inteligência artificial se torna a nossa parceira mais crucial. Outra tendência crucial é a terramorfagem. Esse é o conceito de transformar Marte lentamente em um planeta mais parecido com a Terra. A ideia é criar uma atmosfera mais densa, aquecer o planeta e, eventualmente, liberar a água congelada que existe em seu subsolo. A terramorfagem é um projeto de séculos, talvez até milênios, e envolveria o uso de tecnologias massivas,
como espelhos gigantes orbitais para refletir a luz solar, ou o lançamento de gases de efeito estufa para aquecer a atmosfera. É uma visão ousada e, ao mesmo tempo, controversa. Os riscos são imensos e a questão ética de alterar um ecossistema planetário, mesmo que inóspito, levanta discussões profundas sobre o nosso papel no universo. No entanto, a terramorfagem representa a ambição máxima da colonização de Marte. Não apenas viver lá, mas transformá-lo em um novo mundo para a vida. Mas o futuro em Marte também traz novos riscos. Um deles é o isolamento psicológico. Uma colônia permanente em Marte estaria a meses de distância da Terra. Em caso de uma emergência médica ou de um colapso de sistema, a ajuda não chegaria a tempo. A saúde mental de uma tripulação vivendo em um ambiente confinado e sob pressão constante é uma preocupação real. Como manter a esperança e o senso de comunidade quando o mundo inteiro, o nosso lar, é apenas um pequeno ponto de luz no céu? A telemedicina, a realidade virtual e o desenvolvimento de novas terapias psicológicas seriam cruciais para manter a saúde e a sanidade dos colonos. O risco não é apenas físico, mas mental. A inovação, por sua vez, continuará a impulsionar o progresso. A impressão 3D com materiais locais, a criação de sistemas de energia mais eficientes e a biologia sintética para criar organismos capazes de produzir oxigênio ou de decompor resíduos são apenas alguns exemplos. A vida em Marte será uma fusão de engenharia e biologia, onde a tecnologia nos dará as ferramentas para a sobrevivência e a ciência da vida nos dará a capacidade de prosperar. O futuro é uma tela em branco e a cada nova invenção estamos pintando uma nova parte da nossa história. O futuro de Marte é um futuro de extremos, de robôs trabalhando de forma autônoma e de humanos aprendendo a viver em um ambiente totalmente novo. É um futuro de riscos e de recompensas, onde a nossa capacidade de sonhar e de inovar será testada ao máximo. O que faremos com esse futuro ainda está para ser escrito. E ao pensarmos nele, nos deparamos com a pergunta final: o nosso destino está no espaço ou o nosso verdadeiro desafio é cuidar do lar que já temos? Nossa jornada pelo planeta vermelho chega ao fim. Começamos com um sonho. Mergulhamos nos desafios da engenharia e da vivência. Desvendamos mistérios e refletimos sobre como Marte nos reflete. Mas agora, ao nos prepararmos para o pouso final, é tempo de voltar nossos olhos para o lugar de onde viemos. A nossa busca por um futuro em Marte nos leva, paradoxalmente, a uma compreensão mais profunda do nosso presente, do nosso lar, a Terra. Marte, com toda a sua beleza desértica e sua promessa de uma segunda chance, nos lembra o quão extraordinário e raro é o nosso próprio planeta. Ele é um lembrete poético, e talvez um pouco melancólico, de que a vida como a conhecemos não é a regra no universo, mas a exceção. A Terra não é apenas um planeta, é um ecossistema delicado e interconectado, um milagre de biologia, geologia e astronomia que se uniram para criar o único oásis de vida que conhecemos. Quando olhamos para a paisagem árida de Marte, percebemos que a nossa atmosfera, o nosso campo magnético, as nossas florestas, rios e oceanos não são garantidos. Eles são dádivas que merecem nosso cuidado, nossa atenção e nosso amor. A ambição de colonizar Marte é, sem dúvida, uma das mais nobres da história da humanidade. É a manifestação de nosso espírito de exploração, de nossa curiosidade e de nossa inesgotável capacidade de sonhar. Mas essa jornada não deve ser uma fuga, um plano B para quando a Terra estiver esgotada. Não podemos tratar Marte como um novo playground, enquanto negligenciamos o único lar que realmente temos. A verdadeira grandeza de nossa espécie não estará em nossa capacidade de construir cidades em outro mundo, mas sim em nossa habilidade de cuidar e de curar o planeta que nos deu a vida. A nossa tecnologia, a nossa engenhosidade e a nossa ciência, desenvolvidas para a exploração espacial, deveriam ser usadas aqui e agora para resolver os problemas que ameaçam o nosso próprio planeta. Pense na água de Marte, congelada e difícil de alcançar. Agora pense na água doce da Terra, abundante, mas ameaçada pela poluição e pelo desperdício. Pense nos riscos da radiação marciana.
E agora pense na nossa atmosfera, que nos protege, mas está sendo alterada pelas nossas próprias ações. A lição de Marte não é que devemos ir para lá, mas que devemos usar a experiência para nos tornarmos melhores guardiões do nosso próprio jardim. A verdadeira aventura não está em conquistar um mundo estéril, mas em proteger e preservar o paraíso que já foi nos dado. Nossa jornada para Marte não é sobre o destino, mas sobre a viagem. É sobre o que aprendemos no caminho, sobre os reflexos que vemos em nós mesmos e sobre a humildade que o espaço nos impõe. Ao olhar para o céu noturno, vemos não apenas o planeta vermelho, mas também o nosso próprio reflexo, lembrando-nos que o nosso destino, por enquanto, não está nas estrelas, mas no chão sob os nossos pés. Que a nossa busca por um novo lar seja um lembrete eterno de que o mais importante de todos os lares já está aqui. E assim, nossa história termina. Se você gostou de compartilhar este momento de reflexão e de aprendizado, peço que você nos ajude a continuar essa jornada. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que nos levarão a mundos novos e a reflexões profundas. Se você acredita que essa história pode tocar o coração de alguém, compartilhe. E me diga nos comentários, o que você levaria de mais precioso da Terra para um novo lar em Marte? Obrigado por ter viajado comigo. Que o seu sono seja leve e os seus sonhos cheios de estrelas. Boa noite.